Esse vídeo é a continuação, né, do vídeo sobre estratégia e planejamento. Se você está assistindo agora, não tem problema, pode continuar assistindo porque o conteúdo tem começo, meio e fim. Mas a minha sugestão é que você procure a primeira parte. Na primeira parte, nós tratamos das origens dessa confusão entre planejamento e estratégia. Vimos uma forma interessantíssima de como as Forças Armadas Americanas resolveram esse problema, né, dessa dicotomia entre planejamento e estratégia. E também iniciamos, né, a visão no mundo dos negócios, né, da diferença entre planejamento e estratégia. Nessa segunda parte, a gente vai abordar aí mais detalhadamente as diferenças entre planejamento estratégico e pensamento estratégico. Além disso, veremos aí um duelo, né, entre Michael Porter e Henry Mitzberg sobre essas questões. Veremos as 3 falácias do planejamento estratégico e também o que seria a tal da programação estratégica. Ao final, né, esse conhecimento, tenho certeza que vai ser muito relevante, né, para o seu dia a dia prático, né, de como pensar estrategicamente. Então vamos seguir. Como podemos diferenciar pensamento estratégico de planejamento estratégico? Apesar dessa confusão ser muito comum, inclusive em altos executivos, né, as diferenças já foram estudadas há muitos anos. Eu vou me basear no artigo científico da professora Ginny Liedtke, da Universidade da Virgínia, publicado no prestigioso Strategy and Leadership, em 1998. Essa tabela ela está no artigo, né? E eu vou destacar aqui as ideias principais. Visão de futuro, né? Nesse aspecto, o pensamento estratégico ele dá apenas uma ideia geral. Ele sabe que essa visão de futuro, se ela for muito detalhada, ela não vai se sustentar, né, logo no início, né, da sua busca, porque as coisas mudam, né, o contexto evolui, o meu conhecimento sobre a realidade também vai cada vez melhorar mais, né. Já o planejamento estratégico, essa visão de futuro, ela é detalhadamente elaborada porque ela pode ser previsível, né. Veja que aí a gente já começa a perceber as diferenças, né, do pensamento estratégico para o planejamento estratégico. No item formulação e implementação da estratégia, né, no pensamento estratégico, né, essa formulação e implementação ela é interativa, né, e sem fixação de sequências. Os estrategistas eles vão analisando e se informando sobre o problema e elaborando propostas mais amplas de ação sem uma sequência específica, né? Para entender o que significa isso, basta a gente ver o que o planejamento estratégico faz, né? Ele tem etapas e fases rigidamente estruturadas, existe uma sequência de passos que os planejadores têm que seguir. Às vezes essa sequência é muito complexa, e quando ele chegar no terceiro passo, o primeiro passo já não tem mais validade. Essa é uma diferença crucial, né? A função das pessoas, né? Como é que as pessoas participam, né, na elaboração da estratégia. O pensamento estratégico ele traz pessoas de todos os níveis da organização, né, e elas têm liberdade, né, para poder atuar, né, nessa elaboração. Ele considera importante o pensamento do alto executivo, né, daquela pessoa que vai tomar uma decisão, como também dos níveis mais baixos hierarquicamente, né, para poder ter conexão com a realidade. Já no planejamento estratégico, né, o nível mais alto, ele até ouve ali os níveis mais baixos, mas ele que vai fazer o plano e esse plano vai ser imposto para as outras pessoas. O controle. No pensamento estratégico, né, esse controle das ações ele existe, mas é por meio de um propósito, né, de uma intenção estratégica. A partir do momento que todo o meu grupo, toda a minha equipe, né, conhece o propósito último daquelas ações, eles vão diante dos problemas que aparecerem e não foram previstos, tomar atitudes, vão agir de modo a atingir aquele propósito.
Já no planejamento estratégico, né, é assumido que esse controle ele pode ser feito monitorando as pessoas e medindo, né, fatores importantes. Aí entra aí a luta, né, de planejadores estratégicos, né, a vontade de estabelecer indicadores, né, de poder medir tudo o que está fazendo, como se isso fosse medir realmente tudo o que está acontecendo. Essa diferença é fundamental, né? O pensamento estratégico, né, ele controla pela união de propósitos, pela união de esforços, pela boa comunicação da estratégia, todas as pessoas de uma organização gigante que esteja espalhada pelo mundo inteiro, que esteja no mundo virtual, no mundo real, todos sabem qual é o propósito final. Exemplo da SpaceX, vamos para Marte. Então, por mais que uma equipe esteja isolada, ela sabe que as ações têm que ser tomadas naquele sentido. Já o planejador estratégico, né, aquele pensador lá oriundo de Taylor, ele acha que vai medir tudo o que está acontecendo, essa medida vai estar perfeitamente conectada com a realidade, com a dinâmica do mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, e ele vai poder controlar as ações estratégicas. O outro item é a função das pessoas na implementação da estratégia. No caso do pensamento estratégico, todos têm um entendimento geral integrado do sistema. Até aquela pessoa lá no final da linha sabe qual é o grande propósito. A pessoa está num balcão ali de uma empresa atendendo um cliente, ela vai se envolver com uma situação imprevista, mas ela sabe qual é o propósito da empresa. Um funcionário que esteja respondendo uma questão numa rede social, sabe qual é o propósito da empresa, ele não precisa ter uma orientação exatamente específica para aquilo, o que já não acontece com o planejamento estratégico. É a visão de Taylor. Aquele trabalhador lá no final, ele precisa saber só aquilo que ele está fazendo. Então, se acontece alguma coisa imprevista, o que é extremamente comum acontecer, esse executor, que não foi integrado no pensamento estratégico, ele não sabe, ele não consegue compreender os porquês daquilo, ele provavelmente vai tomar uma ação inadequada, né? Ou vai ter que consultar o seu chefe. Outro item, a elaboração da estratégia. No caso do pensamento estratégico, a estratégia está ligada às mudanças, né? Está ciente de que o mundo é muito dinâmico, né? Ela assume, né, que desenvolver e implementar a estratégia é mais importante do que ficar avaliando a estratégia. Então, a criatividade, a intuição, a inovação, ela é priorizada na elaboração da estratégia. Enquanto que no planejamento estratégico, né, o que se prioriza é estabelecer a direção, né, da estratégia e fazer um trabalho analítico, né? Estabelecer a direção estratégica é fazer uma análise de dados, uma análise quantitativa. E processos e produtos, né? O planejamento, no caso do pensamento estratégico, o planejamento como fonte de adição de valor. Toda essa sistemática, essas atividades de planejamento, no sentido de atividades contínuas, elas enriquecem, né, a estratégia. Já o planejamento estratégico, o processo é rígido e o produto é um plano. Eu quero sair dali no final do meu planejamento estratégico com um plano. Eu tenho um plano aqui feito e agora tudo vai dar certo, não preciso mais me preocupar. Realmente são duas formas de pensar que existem em grandes empresas, né, em grandes organizações, né, e muitas vezes as pessoas que têm uma tendência para o planejamento estratégico são as pessoas que, em razão dos tempos, elas aprenderam isso no passado e ainda tem uma influência muito grande, elas terminam dificultando, né, a criatividade, a intuição e a conexão com esse mundo dinâmico que nós vivemos. Para reforçar, né, vamos analisar a imagem, né, essa imagem retirada de outro artigo científico do professor Heraclius, né, da Universidade de Singapura agora, né, publicado no renomado Long Range Planning,
né, em 1998. Interessante até o nome do periódico científico, né? Planejamento de longo prazo, mas esse periódico ele tem esse nome, mas ele não foca apenas nisso, é porque quando ele foi criado, isso aí esse era um termo muito valorizado. Mas enfim, né? Nesse artigo ele chama tudo de Strategic Management, né? Que seria o gerenciamento estratégico, né? Outras pessoas chamam isso, todo esse conjunto aí de strategy making, a elaboração da estratégia. Mas o que importa aí não é o que está no centro, é o que está em cima e o que está embaixo. Então temos na parte de cima, né, strategic thinking, né, que é o pensamento estratégico, né, é um processo sintético, divergente e criativo, né, cujo propósito é descobrir, imaginar estratégias para reescrever um ambiente competitivo. Já na parte de baixo, eu tenho o strategic planning, né, que é o planejamento estratégico, que é um processo analítico, convergente e convencional, onde o propósito é operacionalizar a estratégia. Então esses dois grupos aí de atividades, eles são complementares. O que não existe um melhor do que o outro, mas eles são complementares. O grande problema é quando se confundem essas atividades. Às vezes a empresa está ali num processo de entendimento do problema, né, de início de suas atividades, e aparece alguém com a visão de planejamento estratégico. Realmente não sairá dali nada criativo, nada intuitivo, nada que realmente vai impactar o mercado. Porque se eu venho fazer o que todo mundo faz, eu não serei líder. Mintzberg, referência nos estudos sobre estratégia, entende que existe o strategy thinking, que é o pensamento estratégico, e o strategy planning, que é o planejamento estratégico. E ele entende também que o planejamento, né, é um trabalho de análise. E planejamento, como uma forma de se desenvolver a estratégia, ele é muito defendido por Michael Porter. O próprio Mintzberg alfineta uma ideia que Porter escreveu há tempo atrás, que era a seguinte, né? Porter disse: sou a favor de um conjunto de técnicas analíticas para o desenvolvimento de estratégias. Mintzberg diz que esse tipo de abordagem, né, é uma ideia antiga, né, focada na análise. A ideia de que as pessoas que estão querendo fazer querem desenvolver uma estratégia, elas iriam para um retiro, né, para um hotel nas montanhas, ficariam lá internadas pensando a estratégia para os próximos anos, e dali sairiam com um planejamento estratégico, um plano pronto, né, para poder ser executado. Essa é a ideia antiga, a qual Mintzberg faz uma crítica severa a Porter. Né? Então, para Mintzberg, o pensamento estratégico, né, que é o strategy thinking, ele é o contraste disso aí. Né? Ele é síntese. Enquanto Porter prioriza as técnicas analíticas, Mintzberg valoriza muito o pensamento estratégico. Né? O resultado desse pensamento estratégico é uma perspectiva integrada, né, de toda a empreitada. Uma visão não muito precisa da direção. É aquela história da SpaceX. Né? A estratégia da SpaceX é ocupar Marte. Então ocupe Marte. Então todas as ações táticas da SpaceX, de alguma forma, têm que estar conectadas a isso. Né? E tais estratégias não podem ser concebidas como algo inflexível, né? E todos têm que estar envolvidos. E nessa questão do pensamento estratégico, Mintzberg ensina que é necessário ter novas perspectivas para alcançar o novo, né? E novas combinações. Apenas um tipo de perspectiva é limitado por certas categorias de pensamento, né? É usar somente os dados do mapa e não os dados da realidade. Outro ponto que ele ensina, né, é que diagramas e textos, né, em planos, né, formalizados em planos, eles não conseguem explicar a criatividade, né, que é necessária para uma estratégia vencedora.
A criatividade, que é como o estrategista pensa, isso não está nos planejamentos burocráticos. A estratégia real, ela deve ir além de rearranjos, né? Mas ela deve criar, ela deve inventar algo novo. Tem que haver algum tipo de inovação. Senão eu estaria sempre a reboque da concorrência, a reboque do meu adversário. Se eu quiser realmente ter uma estratégia vencedora, eu tenho que priorizar a inovação, a criatividade. E o planejamento estratégico, né, ao formular e usar técnicas rígidas, ele termina por limitar a criatividade e a intuição. Henry Mintzberg, em seu rico artigo na Harvard Business Review, aponta 3 falácias relacionadas ao planejamento estratégico. Falácia da previsibilidade. O mundo não muda enquanto se está planejando e executando o plano. Mintzberg cita essa passagem no livro Corporate Strategy, escrito em 1965, por Igor Ansoff. A passagem é a seguinte: devemos nos referir ao período para o qual a empresa é capaz de construir previsões com uma precisão de, digamos, mais ou menos 20% como horizonte de planejamento da empresa. Mintzberg destaca o seguinte: como uma empresa pode saber disso? Como que eu vou saber qual é o prazo de 20% que eu consigo fazer previsões corretas? Algumas coisas sim, a sazonalidade, né, é até viável, mas previsões no mundo que nós vivemos, elas são completamente irrelevantes, né? Alguns sim, alguns empreendedores veem, né, são os visionários, né, e constroem uma estratégia de acordo com essa visão, mas esses são raros e normalmente eles têm uma visão de longo prazo, mas as suas ações táticas elas vão se adaptando de acordo com os seus próprios aprendizados. A segunda falácia é a falácia do distanciamento, né? Essa falácia ela tem suas origens, né, no pensamento de Frederick Taylor, né, que separava os executores dos planejadores. Havia um grupo de pessoas, né, isolados que eram capazes de identificar, né, como executar cada uma daquelas tarefas. E os operários em si, né, os executores, não precisavam saber sobre a estratégia da empresa, sobre a estratégia do projeto, eles simplesmente tinham que conhecer a sua tarefa. Então, esses planejadores, né, eles poderiam trabalhar apenas no agregado dos dados quantitativos. Eles estariam ali distanciados, coletando informações e analisariam esses dados quantitativos para poder disseminar uma estratégia vencedora. Mas Taylor também dizia, né, que para sistematizar, né, os processos devem ser perfeitamente conhecidos. Então, será que o processo da mente do estrategista brilhante, ele é conhecido? Existe uma teoria, né, desenvolvida por uma professora, Sara Saraswati, que é a abordagem do effectuation, né, que realmente foi essa tentativa. Ela tentou entender a mente de diversos empreendedores de sucesso e trouxe aí essa questão do effectuation versus causation, que é formas diferentes de planejar, que tem muita conexão com o que Mintzberg fala de planejamento estratégico versus pensamento estratégico. A gente pode ver isso numa outra oportunidade, mas o ponto aqui é realmente esse, né? A forma de pensar do estrategista de sucesso, ela dificilmente ela é conhecida, então não faz sentido essa separação, né? Esse planejamento estratégico rígido, ele não leva em consideração uma série de fatores importantíssimos, principalmente a criatividade e a intuição. Então, focar apenas em dados formalizados, como pesquisas de mercado, balanços, né, resultados de indicadores, né, eles podem enviesar. Eu relembro aqui que na Guerra do Vietnã, o estrategista, né, muito valorizado no início, né, que era McNamara, ele usou como indicador de sucesso na Guerra do Vietnã a quantidade de mortos na guerra. Então, se havia muitos mortos do lado inimigo, a guerra estava indo bem. No lado americano, a guerra estava indo mal. Será que esse indicador quantitativo realmente foi útil?
Então, na verdade, há que se combinar dados informais, né, as conversas de cafezinho, até realmente uma fofoca, né, para tentar descobrir, né, as profundidades dos pensamentos das pessoas. Né? Combinar os dados informais com os dados quantitativos. Hoje em dia nós temos aí formas de consolidar dados quantitativos sensacionais. Né? O Big Data, né, ele pode ser uma fonte de informações riquíssima, mas tem que ser combinado com as questões informais, intuitivas, a realidade, né, das pessoas. Né? Então as estratégias, né, elas podem ser deliberadas no sentido de escolhas. Eu escolho qual é a minha estratégia, eu tenho uma estratégia perfeitamente escolhida. E elas também podem ser emergentes. Né? É o processo de interação com a realidade que vai fazendo com que a estratégia vá surgindo. Então o ideal é combinar a flexibilidade com o controle. O estrategista põe a mão na massa, né, e percebe, né, as novas oportunidades, né, com o seu caminhar. A terceira falácia é a falácia da formalização. Né? Sistemas formais podem processar mais informação quantitativa. Né? A formalização implica em um processo racional, né, de análise para procedimentos administrativos. Mas a elaboração da estratégia, o strategy making, né, ele é um processo de aprendizado, né, e pode gerar novidades. Né? Nós pensamos para agir. Penso, depois eu faço alguma coisa. Mas também, enquanto estamos agindo, estamos pensando, estamos descobrindo coisas novas. Né? Tentativas geram aprendizados, né, e percepções de novas oportunidades. Então essa é a estratégia emergente. O planejamento formal, ele não serve para incentivar novas ideias, né, pois ele depende de uma estratégia anterior para detalhar suas ações táticas. Esse é o grande problema, começar com um planejamento formal sem o pensamento estratégico antes. Né? É começar com o planning, que o americano chama de planejamento, sem o design, né? Sem o thinking, né? Antes. Eu tenho que primeiro pensar para depois planejar. Mintzberg, né, e eu também, né, Mintzberg não condena o planejamento estratégico, né, especialmente em situações complexas, né, ou que exigem muitas coordenações. Né, como é que você, uma multinacional, uma grande organização, uma força armada, né, como é que ela vai desenvolver diversos projetos e operações paralelas sem uma formalização? Essa formalização é importantíssima, né, para possibilitar a coordenação. Mas o planejamento estratégico, né, ele deveria ser consequência de um pensamento estratégico. Então, o que Mintzberg sugere em seu artigo é que o planejamento estratégico ele deveria ser chamado de programação estratégica. Né? Porque eu tenho um pensamento estratégico e depois eu vou programar aquelas minhas ações. Porque quando uso a palavra planejamento estratégico, eu gero confusão. Porque o planejamento tem aquela ideia de ser uma atividade contínua e sequencial. Então, a expressão planejamento estratégico terminou sendo infeliz e gerando mais confusão ainda. Buscando solidez no conteúdo, vejamos o que ensina Henry Mintzberg em seu valioso artigo na Harvard Business Review. Ele diz que o planejamento não pode gerar estratégias, mas a partir de uma estratégia pode torná-la operacional. O que se chama de planejamento estratégico deveria ser chamado de programação estratégica, para evitar essa confusão, né? Pois o planejamento tem um sentido mais amplo, né? Um sentido de processo. E essa programação estratégica, ou seja, o que vai vir após, né, aquela concepção estratégica, né, ela envolve 3 passos. Codificação, que é clarear, que é interpretar, né, e expressar aquela estratégia. Né? Por exemplo, uma codificação ruim, capturar mercado. Uma codificação melhor, mais bem interpretada, mais bem expressa. Capturar 35% do mercado do topo da pirâmide. Ou seja, a codificação ela interpreta e especifica aquilo que foi trabalhado pelo pensamento estratégico. O segundo passo seria a elaboração, né, que é a quebra da estratégia, né, que já foi codificada, em subestratégias, né, em programas e ações, especificando o que deve ser feito para alcançar a estratégia, a visão estratégica definida anteriormente. O
terceiro passo, né, é a conversão, né, que é considerar os efeitos das mudanças, né, na operação da organização, na operação do seu empreendimento, né, na operação do que você está tentando resolver. Né. É fechar o gap, né, entre a formulação da estratégia e o dia a dia da realidade. Né, é realmente trazer aquelas ideias, né, mais abstratas para o mundo concreto. Então os objetivos ali intermediários devem ser atualizados, os procedimentos, né, os orçamentos, tudo isso deve ser ajustado de acordo com aquela estratégia maior. E por que, depois do pensamento estratégico, eu tenho que programar a minha estratégia? Bom, 3 razões. Primeira razão, coordenação. Todos remando na mesma direção. Há um entendimento comum. Essa programação ela facilita a comunicação com as outras pessoas, né, tanto internamente quanto externamente. Segunda razão, ela permite que os indivíduos atuem sabendo qual é o grande propósito, né, qual é a intenção de todo o empreendimento, de todo o projeto, né, a intenção da empresa. Né. Isso permite delegação. Eu consigo delegar para equipes, né, atividades porque, mesmo estando distantes ou de certa forma isoladas, elas conseguem adotar medidas diante do imprevisto conectadas à intenção estratégica que está ali programada. Né? E também para convencer os outros stakeholders. Né? Eu tendo uma programação estratégica bem elaborada, eu consigo explicar com boas argumentações para outras pessoas interessadas, né, esses stakeholders, né, muitas vezes para poder vender um produto, para poder fazer uma aliança, né, para poder receber algum tipo de apoio. E os planos? Os planos são documentos. Né? Um plano ele formaliza, né, e ele pode ser consultado. Né? Eu posso ali tirar uma dúvida, relembrar o que realmente foi dito, que foi pensado, né? Mas o plano ele tem uma validade curta, né? Porque as coisas mudam, né? O meu entendimento das coisas também muda. E aí é um importantíssimo aprendizado, né? Que devemos levar para sempre, né? Um aprendizado que Mintzberg nos dá. O verdadeiro propósito do planejamento não é fazer planos, mas enriquecer ou mudar os modelos mentais dos decisores. Já caminhando para o final, vamos lembrar um conceito de estratégia que eu gosto. A estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis. Mas se a estratégia depende do contexto, como moldar um futuro VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo? Vou planejar ou reagir aos acontecimentos? Esse é um falso dilema. A estratégia inteligente está no meio, entre esses extremos. Planeje e reaja. Pense, haja, aprenda e adapte. Pensar e planejar nos leva a uma melhor compreensão do problema. Você deve planejar, mas é inocência achar que será possível planejar para tudo. Reagir é tão importante quanto planejar. Existem oportunidades não planejadas. O estrategista aceita e convive com o fato do mundo ser VUCA. Né? Ele não precisa de uma explicação para tudo. Né? Algumas coisas ele sabe que nunca vai saber. Né? E a estratégia é muito mais que um plano. O estrategista vê possibilidades que podem ser moldadas, né, em situações desejadas. Essas possibilidades vão surgindo. E é isso que Mintzberg chama de estratégia emergente. Qualquer um consegue fazer um plano, basta seguir aquela fórmula, né, os passos, passo a passo, faça isso primeiro, depois aquilo, depois aquilo. Já o estrategista percebe como os eventos se desenrolam e se abrem novas possibilidades. Infelizmente, muita gente ainda se apega a processos formais de planejamento. Elas já começam, um problema é apresentado a elas e elas já começam a pensar em como escrever aquilo, qual o plano que vai sair daquilo ali. Veja o que disse Russell Ackoff, né, renomado consultor e professor da Wharton School. Boa parte do planejamento corporativo que observei é como um ritual de dança da chuva. Não tem efeito sobre o clima que se segue, mas aqueles que se dedicam a ela pensam que sim.
Além disso, parece-me que muitos dos conselhos e instruções relacionados ao planejamento corporativo são direcionados a melhorar a dança, não o clima. Representando aqui duas imagens, né, que foram mostradas ao longo do vídeo. Uma do mundo militar, que diz o seguinte: o objetivo principal do planejamento não é o desenvolvimento de planos elaborados que inevitavelmente deverão ser mudados, mas o objetivo mais duradouro é o desenvolvimento de planejadores que possam lidar com a inevitável mudança. Já a outra imagem, né, do mundo dos negócios, né, diz o seguinte: o verdadeiro propósito do planejamento não é fazer planos, mas enriquecer ou mudar os modelos mentais dos decisores. Ou seja, conhecer técnicas de planejamento tem utilidade, mas é muito mais importante se transformar em um estrategista. E se transformar em um estrategista não é fácil, exige esforço. Mas se você não quer ser apenas mais um peão nesse xadrez da vida, se transformar num estrategista é um objetivo obrigatório. Relembrando o que disse Alvin Toffler: ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima.